sobre ε0. Então aqui é a carga livre dentro da região R sobre ε0. Ou seja, como não tem polarização, não tem meio, não tendo meio, não pode ser polarizado. Vocês voltam para a lei de Gauss antiga. Quando agora tem meios de elétrons na brincadeira, a lei de Gauss fica dessa forma. Não pense ainda como é que vai usar para resolver ou não. Simplesmente existe uma contribuição desse cara chamado P, que é a polarização. Então, a lei de Gauss é usada dessa forma. É claro que para resolver os problemas, vocês vão precisar relacionar esses dois caras. Porque antes a gente tinha só isso, aí com simetria a gente conseguia escolher uma gaussiana e tirar aquele cara para fora e descobrir o cara. Agora tem dois carinhas, aí ferrou, né? Mas o que acontece é que esses caras, eles estão estreitamente ligados, porque um causou o outro, em certo sentido, né? Você pega alguém e coloca num campo, esse campo polariza aquele cara, lembrando que o próprio campo dele entra na história também. E aí vocês podem falar, nossa, esse cara é um cara meio de resposta a esse, não é? Só tem polarização porque tem campo na história. Então, não é muito estranho vocês imaginarem que, para campos fracos, esse cara seja o quê? Meio que proporcional ao outro. Quanto maior o outro, mais polariza. Quanto menor, menos polariza. Quando não tem campo, não polariza. Entendeu? Então é razoável, pelo menos para campos fracos, que a resposta do meio seja linear. Resposta linear. E também é razoável, quer dizer, não é que seja razoável, aí é uma hipótese, mas se vocês têm um meio que não tem preferência de direção, quer dizer, um meio material isotrópico, você vai ter o seguinte: aplica um campo para lá, como é que você acha que vai se formar aquele dipolinho? Positiva vem para cá, negativa vem para cá, dipolinho para lá. Então é bem razoável esperar que P esteja na direção e sentido do E. De fato, isso acontece para meios isotrópicos, mas existem meios, dependendo das moléculas que formem aquele meio, elas podem ser bem estranhas, de modo que você tenta empurrar para lá, aplica um campo para lá, mas devido àquela estrutura interna complicada, a polarização não é totalmente para lá, ela é um pouco diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: não copie não, tá? Porque eu só um comentário. Uma coisa é você ter esse cara proporcional a esse, que é bem razoável e de fato ocorre em meios isotrópicos. Mas o caso mais geral é esse daqui, ó. Esse vetor, que tem 3 componentes, ele é uma matriz vezes esse outro vetor aqui, que tem 3 componentes. E colocar aqui os 9 termos da matriz, nem sempre uma matriz vezes esse vetor dá um vetor paralelo a esse cara, concorda? Agora, se essa matriz for diagonal, com os mesmos valores aqui na diagonal, aí você fatora esse cara, vira identidade vezes o vetor dá o cara, pronto, dá isso daqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte: uma relação linear não exige necessariamente que esse cara esteja na mesma direção que esse. Apenas esse cara é linear com esse, não aparece aqui campo ao quadrado, ao cubo, coisas que para campos fortes até existem. A chamada ótica não linear estuda esses efeitos de não linearidade. Mas para campos fracos, em geral, a resposta é linear. Agora, o fato de ser linear significa só isso daqui, ó. Cada componente do P é uma combinação linear de cada das componentes do E. Ou seja, esse vetor coluna é uma matriz vezes esse vetor coluna. E nem sempre isso está na mesma direção. Mas a gente não vai trabalhar com isso. Eu falei que esse é um tópico muito delicado.
complicado e sutil. Nós vamos trabalhar com isso daqui, ou seja, com meios isotrópicos e lineares. Tá legal? E, obviamente, o que vai aparecer aqui é alguma propriedade do meio que diz se a resposta é grande ou pequena. Tá certo? A constante que vai aparecer aí vai ser chamada de, vai estar ligada com essa suscetibilidade elétrica daquele dielétrico. Bom, eu vou botar isso mais para cá, mas é porque eu falei tudo isso por conta dessa equação. Essa equação está pedindo alguma coisa, né? Para não ficar escrevendo uma equação tão grande, a gente poderia definir alguém. De fato, o que se faz? Define-se T, que é o chamado vetor deslocamento elétrico. É apenas uma definição, não era necessário. Eu vou chamar tudo isso de D. Quem quiser, trabalha com tudo isso o tempo todo. Não é definir D que vai nos ajudar em nada. O que nos ajuda a resolver os problemas é estabelecer uma relação entre esses caras. P linear com E, coisa do gênero. Chamar isso de alguém, só estou dando um nome com conveniência, mas é o que se faz, e como aparece nos livros, eu só estou colocando aqui. Em termos desse D, o vetor de deslocamento elétrico, a equação, aquela equação fica, perdão, deixa eu botar a definição aqui, ó. D, por definição, é E mais P sobre epsilon 0. Com isso, temos que o fluxo de D através da borda da região média é igual a carga livre de R sobre epsilon 0. Essa que é totalmente equivalente a essa, gente. É só uma maneira compacta de escrever, é uma das equações da eletrostática, só que agora em meios materiais. A outra equação é uma equação que envolve circulação. Lembra que eu falei para vocês que a natureza resolveu escrever as suas leis em formas de relacionando fluxos e circulações dos campos e tudo mais? Pois bem, a outra equação da eletrostática é essa velha equação daqui, ó. A integral de linha do campo eletrostático através de uma curva gama fechada qualquer é sempre nula, zero. Então isso aqui, qualquer caminho gama, e aqui qualquer região média. Então, essas são as duas equações na forma integral da eletrostática. Circulação zero, campo é. Não importa se tem P, se não tem P, dielétrico, polarizado ou não, o campo elétrico, eletrostático, é sempre conservativo na esquerda. Agora, já para o fluxo não. Como tem polarização cria campo, esse campo pode ter um fluxo que vai contribuir para essa integral aqui. Então, essas são as equações. Me diga uma hora só para o 11h20 ou 28. 22. Eu tenho que conseguir fazer antes de promoção. Então, tem que acabar antes do usual. Falta muito pouquinho, gente. Então, olha só. O que nós precisamos? De relação entre P e E. Essa relação é que é importante. Definir isso, como eu falei, não precisa definir. A equação já está aqui. Mas com essa, do jeito que está, eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque eu preciso relacionar esses caras. E como eu falei, no caso, num meio linear
significar que P é igual a alguma coisa que é linear em E. E isotrópico significa que não há direção privilegiada. Então não tem porquê eu aplicar um campo para lá e a polarização ser em outra direção. Então, nesse caso, esse P é uma constante vezes E. Essa constante foi conveniente escrever assim, mantendo esse ε0 aqui. Esse cara é chamado de suscetibilidade elétrica daquele meio, daquele dielétrico. Reparem que quando Q é zero, esse cara dá zero. Então, quanto maior Q, maior é a resposta, tá bem? Como um exercício, isso está no livro e é imediato fazer usando as formas que eu já botei. Tem alguma ligação simples dessa constante com capa? Oi? Tem alguma ligação simples dessa constante com capa? Tem. Mostre que, só para eu ganhar, é muito simples fazer isso, só que eu quero ganhar 5 minutos. Então, mostre que isso está super ligado com o capa. Só que o capa, ele é 1 quando o cara não responde. E esse cara é 0. Da maneira como ele foi definido, tá certo? Então, capa é igual a 1 mais Q. Esse índicezinho E é de elétrico. Eu poderia omiti-lo, porque a gente está na eletrostática. Mais adiante, haverá a susceptibilidade magnética. Está ligado com aplicar um campo magnético em alguém e aquele meio se magnetizar, aparecerem de polos magnéticos, que nós vamos aprender ainda o que isso significa. Tá certo? Então lá vai aparecer uma suscetibilidade magnética, que quanto maior for, maior será a resposta daquele meio. Só que lá tem coisas super interessantes, que eu posso aplicar o campo e ao retirar o campo, o meio pode continuar ainda magnetizado. Quer dizer, alguma coisa que depende da história do cara, e aí você tem os símbolos, enfim, mas isso é outra história. Então, mostre que capa é igual a isso que está aí. Então, vou embutir no mesmo exercício, mostre que capa é isso. Bom, aí o V. Cadê o V? Aí a gente tem aqui o D. O D é igual a E1 mais, aí o P aqui que você tem ali. O P você tem ε0, está dando ε0 que cancela com ε0, dá isso daqui, com uma vezes 0. Isso que está aqui é o kappa. Ou seja, o D é igual a kappa R. Então, quem quiser agora, para meios lineares e isotrópicos, o D é kappa vezes R. Voltem aqui, ó, e reescrevam a lei de Gauss, trocando esse cara. Vou fazer a cores aqui para vocês lembrarem que eu vim de lá. Esse cara é kappa R. Então, lá embaixo daquela linha, reescrevam essa daqui, só que em vez de D é kappa R. E aí vocês vão poder fazer problemas do tipo, imaginem uma esfera condutora, uma das placas do capacitor esférico, você cobre com uma camada de elétrico de constante kappa 1, depois outra camada de elétrica com kappa 2, pode brincar à vontade, mas tem simetria esférica, e eu peço para calcular o campo. Aí vocês vão aplicar essa lei que está aqui.
Vão traçar gaussianas o quê? Se é simetria esférica, gaussiana esférica, em cada regiãozinha. Mas tomaram cuidado de que aqui só entra quem? A carga livre. A carga livre é a carga que está lá no condutor. Aqueles sigmas, P's e tal, não entra. Por isso que é bacana introduzir esses casos, porque de alguma maneira você está embutindo aqui, nesse capa, que veio daquele P e tal, a contribuição da carga de polarização. Aí é trivial fazer problema como a gente já fez. Fato que R2, pula fora, o cara é só radial, não sei o que, vai ter um capa na história para vocês poderem brincar, ok? E para finalizar, então aquilo que vocês ficaram de ver, para última coisa, só nesse pedacinho do quadro, uma coisa que vai ser muito importante, mas eu vou deixar como exercício, mas é extremamente importante quando a gente chegar em ondas, que são as chamadas condições de contorno. Condições de contorno vão ser muito importantes pelo seguinte: pega uma corda, lá em Física 2 vocês viram isso. Se a corda está presa, você joga o pulso, pelo fato de ela estar presa, o pulso bate e volta por baixo. Se o pulso tivesse, se a corda estivesse presa num anel que pudesse deslizar sem atrito, um anel sem massa, que pudesse deslizar sem atrito numa haste lisa, o pulso voltaria por cima. E por aí vai. E se você tem uma corda de uma certa densidade presa a uma corda de outra densidade, uma parte volta, uma parte passa. Se volta uma parte por baixo ou por cima, se bem invertido ou não, vai depender se a segunda corda é mais densa, menos densa e assim por diante. Ou seja, nos fenômenos ondulatórios, é muito importante saber as condições de contorno, porque elas vão dizer quando volta, quando passa. Sempre que tem uma descontinuidade no meio, você vai ter uma coisa que volta e passa. Isso foi só para falar o que é condição de contorno. Aqui nós temos condições de contorno não em cordas vibrantes, mas nós teremos mais adiante, uma das aplicações, vão ser em campos oscilantes, porque ondas eletromagnéticas serão campos elétricos e magnéticos oscilando no espaço. Quando você está no meio homogêneo, nenhuma onda volta do nada, ela continua se propagando. De repente tem uma mudança brusca nas propriedades elétricas e magnéticas do meio. Foi do ar para o fio. Então uma parte volta, uma parte passa. Assim como na corda vibrante, uma parte volta, uma parte passa, a gente tem que saber o que nós devemos impor na interface. Tá certo? Aqui a gente vai fazer isso, inclusive, para a eletrostática. Na própria eletrostática, quando você tem campos e tem meios diferentes, o que acontece na interface? Será que o campo é contínuo? Ou será que somente uma das suas componentes são contínuas? Pois bem, usando, então vai ficar como exercício, mas eu vou botar a resposta. Usando as equações da eletrostática, essas que eu botei no quadro, mostre que, e aí a ideia é a seguinte: você tem meio 1, meio 2. Então no meio 1 você tem constante elétrica 1, no meio 2 a 2, e nessa interface você pode ou não ter um sigma livre, e pode ter um sigma polarizado também. O sigma livre é um sigma que você controla no laboratório, você bota ali ou tira dali. O sigma polarizado, a carga polarizada você não tem acesso a ela. Ela está ali dentro daquele material, você sabe quanto ela vai, mas você não tem controle sobre ela. Pois bem, o que eu quero saber? Basicamente eu quero saber o que acontece com a componente normal à superfície desses vetores e o que acontece com a componente tangencial. Para saber qual a componente normal, vocês vão desenhar uma latinha de goiabada. Vão usar a lei de Gauss e vão chegar à conclusão de que a componente normal, eu vou chamar a minha normal para ficar esse N com 2 chapéu, é a normal que sai do meio 1 para o meio 2, tá vendo? Isso que está aqui é a componente do vetor B ao longo dessa direção. É projetar o B nesse cara. Pois bem, a componente normal no meio 2, grudadinha aqui na interface,
ele é contínuo. Isso é o sigma livre sobre o epsilon zero. Então essa é uma das posições de contorno que vocês vão demonstrar usando essa equação com a latinha de goiabada. E repare o seguinte, mesmo se não houver carga livre, isso dá zero, essa componente é contínua. Então a componente do campo elétrico ainda assim não será contínua. A componente normal. Aqui entra o K1, aqui entra o K2. Tá bem? E a outra equação é essa daqui, ó. Agora, em vez de uma latinha de goiabada, como é uma circulação que vocês vão calcular, vocês vão pegar um caminho assim. E aqui tem um vetor tangente do T chapéu. E agora vocês vão usar a equação de baixo, que a circulação do campo é nula. Eu esqueci de falar, mas está subentendido. A latinha de goiabada, depois vocês vão achatar essa latinha. A tampa de baixo vai querer colar em cima. Mas a tampa de baixo sempre no meio 1. E a tampa de cima sempre no meio 2. De forma que o fluxo lateral é zero. Aqui também, ó, quando vocês calcularem a circulação nesse retângulo, depois vocês vão achatar o retângulo, de modo que a contribuição desse termo com esse trecho aqui, ela se cancela. Tensões de cima e de baixo. Nesse caso, vocês vão chegar à conclusão de que a componente, eu vou botar vetor aqui, porque a componente tangencial pode ter componente x ou y, tá legal? Então eu botei o vetor. Esse símbolo é de paralela à interface. Ela é igual ao campo, a componente paralela do campo elétrico. O outro meio. O que eu estou querendo dizer com isso? Não vou escrever mais nada. Que o campo elétrico, ao mudar de meio, a sua componente paralela à interface que separa os meios, ela é sempre contínua. Não importa se aqui era capa 1, capa 2, vácuo, filtro, água, a componente paralela à interface, ela é contínua. Já a componente perpendicular não é contínua. Mesmo que não tenha carga livre, quem é contínua é o vetor de deslocamento. Mesmo se aqui for zero, e se isso for igual a isso, como D é kappa vezes E, e kappa 1 diferente de kappa 2, ainda assim a componente do campo elétrico normal à interface de separação não é contínua. Gente, eu pediria encarecidamente que vocês lessem capítulo 5, só para discutir uma coisa que discutiu, mas lessem o 6. Eu quero dar o 6, pulando que tem que pular, em uma única aula. Porque eu quero só algumas definições para poder trabalhar no 8 e no 9. No 7 também vão ser algumas definições importantes do campo magnético. Então, por favor, leiam o capítulo 6. O 6 e o 7 serão dados em uma aula cada um. Então, eu vou deixar para vocês participarem da matéria do andamento do curso. O 6 em uma aula, o 7 em uma aula.